Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sexto ano A, eu sou a professora Maria de Lourdes Ribeiro e irei trabalhar esta aula de hoje com vocês um gênero textual, que é o gênero fábula. Vamos lá comigo então aprender esse gênero, sobre o que fala esse gênero textual fábula? Bora lá comigo? Vamos lá! Então, o que significa uma fábula? Vamos saber o que fala, o que significa. Vamos lá então? A fábula é uma das mais antigas maneiras de se contar uma história. O autor grego Esopo usava muitos bichos como personagem de suas fábulas, como tartarugas, lebres, raposas, formigas e cigarras. E através das histórias, ele criticava os valores da sociedade de sua época. Naquele contexto, ele criticava, ele era um homem muito culto, que criticava os valores daquela época, coisa que muitos naquele momento também não gostavam do fabulista Esopo. E também ele criticava para mostrar o que era certo e o que era errado. Bora lá para mais uma? Quais são os objetivos da aula de hoje, pessoal? Vamos ver quais são os objetivos? O que nós faremos de acordo com o que nós iremos ver? Vamos lá! Ler a fábula, localizar as informações explícitas. Quando eu digo quer dizer que está ali evidenciada, está ali na nossa frente, está óbvio, tá? Compreender a figura de linguagem no texto. Todo o texto, toda a fábula, até mesmo em texto de publicidade, vem a figura de linguagem, é muito utilizada, certo? Aplicar a linguagem verbal e não verbal. Quando eu digo a linguagem verbal e não verbal, eu quero dizer verbalmente escrita e a não verbal por meio das imagens, né? Porque um texto não é só por meio do escrito, o texto só com as imagens também, ele é um texto. Tá? Porque eu posso identificar o onde, como, quando, porquê, quem, certo? E refletir sobre a moral do texto, porque toda a moral do texto ele nos passa o ensinamento, como já mencionado, do que é certo e o errado. Vamos lá, mais uma. Então agora nós vamos ver as características da fábula, certo? Como ela se estrutura, né? Quais são os elementos que estruturam essa fábula? Vamos ver? Característica da fábula. A fábula é uma narrativa curta que pode ser escrita em prosa e em verso. Mas a prosa, o que é a prosa? É um texto que apresenta um formato de texto corrido em vez de verso ou poesia. Ou em verso, que é estruturado de acordo com os padrões poéticos, como rimas e ritmo, e que possui os seguintes elementos. Vamos lá ver comigo? Vamos lá. Então, quais são esses elementos que estruturam esse texto, né? Vamos ver quais são esses elementos? São o enredo, o tempo, o espaço, o narrador, as personagens, porque não tem como, né, gente? Tem que ter personagem. E a moral da história que passa, que transmite aquele ensinamento, como já mencionado. Vamos ver lá então, enredo. É uma sequência de principais fatos e ações que compõem uma história. Tempo. É um elemento de construção da narração e que pode estar presente no seu texto cronológico ou psicológico. Espaço. É a caracterização do ambiente ou cenário no qual a história acontece, né? Como a professora mencionou, onde, quando, né? Se é na floresta, se é no centro urbano, enfim, certo? Narrador. O narrador é quem conta a história. Personagens é aquele ser que pratica as ações dentro de um texto. E a moral da história vem logo após a narrativa do texto e deve ser sucinta, objetiva, de maneira clara, para que o leitor, quem ou vocês, alunos, possa ler e entender de maneira eficaz, tá? E ela sempre transmite o ensinamento. Então, por meio disso tudo, pessoal, nós temos que saber quem é o pai das fábulas, né? Que nós temos vários pai das fábulas, mas hoje especificamente nós vamos falar de Esopo, tá? Vamos falar de Esopo. Vamos embora lá para ver quem é Esopo? Vamos lá? Esopo, de 620 a.C. a 560
54 a.C. Quem foi Esopo? Foi um fabulista e contador de histórias, né? Um grego que viveu por volta do século 6 a.C. São a ele atribuídas uma série de fábulas que são popularmente conhecidas como fábulas de Esopo. É característica marcante de seus contos a capacidade dos animais de falarem e agirem com características semelhantes às dos humanos, além da conclusão sempre dotada de um sentido e de um ensinamento, que é a moral da história. E sempre, pessoal, dentro de um texto, por exemplo, desse gênero específico, vem uma figura de linguagem, pode ser uma metáfora, pode ser uma personificação. Nessa daqui que nós estamos vendo é a figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Vamos ver o que significa? Então, bora lá comigo? Personificação, também conhecida como prosopopeia, é um recurso estilístico em que se dá características humanas a entes não humanos, como animais ou objetos inanimados. Assim, essa figura de linguagem é muito presente em contos, prosas e até mesmo na publicidade. Então, agora nós vamos ver a história da cigarra e da formiga, que é a fábula que nós estamos vendo e trabalhando e também vendo os elementos que é a estrutura. Vamos lá? A cigarra e a formiga. Era uma vez uma formiga e uma cigarra que eram muito amigas e viviam numa floresta. Chegou o verão. Os dias eram muito agradáveis e não faltava comida às duas amigas. A cigarra cantava sem parar. Após o verão, chegou o outono e os dias começaram a ficar mais curtos e mais frios. Durante todo o outono, a formiga trabalhou sem parar. Passava os dias a juntar comida e a armazená-la para longos dias e rígidos dias de inverno. Como consequência, não aproveitou nada do sol quentinho, da brisa suave do fim da tarde e dos seus maravilhosamente coloridos pôr do sol de outono. Da mesma forma, não pôde aproveitar da conversa com as amigas, só vivia para o trabalho. Enquanto isso, a cigarra não desperdiçava um minuto da bela estação de outono. Cantou e cantou durante todo o outono. Aproveitou os belos pôr do sol. Na verdade, não se preocupou muito com o inverno que estava cada vez mais perto. A formiga avisava que não ia haver comida em breve. A cigarra continuava a cantar. Então, passado alguns dias, começou a arrefecer. Era o inverno que estava a bater a porta. A formiga, exausta, entrou na sua humilde toca, que era aconchegante e estava repleto de comida. Por sua vez, com a chegada do inverno, a cigarra viu-se sem comida e a tremer de frio. Faminta, decidiu ir bater a porta da sua amiga formiga para lhe pedir ajuda. Perguntou-lhe então a formiga: por que é que durante o verão e o outono você não armazenaste comida como te aconselhei? A cigarra respondeu: estive a cantar alegremente o tempo todo, durante todo o verão e outono. Se soubesse como seria duro o inverno... Disse então a formiga: amiga cigarra, eu avisei-te para armazenares comida. Enquanto trabalhei no duro durante o verão e outono para ter provisões e poder passar o inverno tranquilamente.
tu não me destes ouvidos e só cantavas. Assim, agora, continua a cantar e dançar. Então agora, pessoal, vocês viram aí a história, muito bacana, muito bonita, né? Passou aí o ensinamento, moral do texto. Será que tá certo? Só a cigarra, que só cantou e aproveitou de tudo que a natureza lhe proporcionava? Ou a formiga que só trabalhou? Então eu vou deixar essa perguntinha no ar para vocês pensarem e fazer essa reflexão. Bora lá para as atividades? Temos atividades aí. Vamos lá então, atividades. Número 1. Este texto é uma fábula? Ok, ele é uma fábula. Então, quais são as características dessa fábula? Olha lá. Vocês vão fazer um X, marcar a opção correta. Os personagens são animais que brincam e se divertem e adoram a conversa com as pessoas? Os personagens são animais que pensam e agem e sentem como seres humanos e sempre transmitem um ensinamento? Ou os personagens